Queridos irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa terça-feira, dia 2 de agosto, o Evangelho da liturgia, Mateus 14, 22 ao 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre o mar." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele os doentes e pediram que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Querido irmão, querida irmã, o Evangelho de hoje segue o tema do Evangelho de ontem, da multiplicação dos pães. Depois da multiplicação dos pães, os discípulos seguem viagem, Jesus despede as multidões e vai rezar no lugar retirado. A barca dos discípulos, porém, começa a ser agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Mas Jesus não deixa os seus discípulos sozinhos. Ele vem ao encontro, caminhando sobre as águas. Os discípulos ficam com medo e começam a gritar. E Jesus logo se identifica: "Sou eu, não tenhais medo." E logo o mar se acalmou. Pedro caminha até Jesus, começa a afundar, novamente grita: "Senhor, salva-me." E Jesus salva também a Pedro. Como viver esse evangelho hoje? Primeiro, as ondas contrárias, os ventos fortes, as tempestades da vida continuam dando contra a barca da igreja, contra cada um de nós que quer viver o projeto cristão. Ser cristão, muitas vezes, é fazer um caminho meio que na contramão da sociedade, da história. Uma sociedade que prega o lucro, Jesus prega a partilha.
Uma sociedade que prega o amor próprio, Jesus prega a caridade, o amor ao outro. Uma sociedade que prega o consumo, o prazer pelo prazer, Jesus prega o sacrifício pelo outro. É andar na contramão. E muitas vezes as tempestades são fortes. E nós às vezes nos assustamos, ficamos com medo. Agora, o que o Evangelho quer nos chamar a atenção é que nós não estamos sozinhos no mar da vida. Que Jesus não nos abandonou. Não. Ele é o Deus conosco. Ele está sempre à nossa frente. Ele está junto de nós. É bonito nas nossas liturgias, né? Quando nós rezamos, o Senhor esteja convosco, Ele está aqui no meio de nós. É uma verdade de fé que nós não podemos abrir mão. Tempestades teremos, ventos contrários também. Momentos que parece que estamos afundando também. Mas Jesus está conosco e nos diz: coragem, não tenhais medo. Portanto, querido irmão, querida irmã, quem crê em Jesus não está livre dos ventos contrários, das tempestades no mar da vida. Porém, não se afunda, porque Jesus está conosco para nos salvar. Se você passa hoje por alguma tempestade na sua família, alguma tempestade talvez em nível econômico, ou às vezes até mesmo uma tempestade de uma enfermidade que às vezes nos tira do centro, né? Peça a Jesus: Senhor, salva-me, não me deixe só, porque se o Senhor estiver no nosso barco, mesmo com as tempestades, o nosso barco não afunda. Agora, se quisermos caminhar sozinhos, será difícil vencer as tempestades, será difícil vencer os ventos contrários. Então, novamente, Jesus pede de nós esta fé que nos enche de coragem e ousadia. Não tenhais medo, sou eu estou com você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.